A área de Infância, Juventude e Mocidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo tem como missão preparar os bebês, crianças e jovens para o mundo de regeneração, levando até eles o conhecimento dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. O objetivo é oferecer-lhes as ferramentas necessárias para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual, preparando-os a fim de que eles possam desenvolver todas as faculdades que fazem parte do seu planejamento reencarnatório, disciplinando seus pensamentos e ações, a fim de os conduzir ao caminho do verdadeiro homem de bem. A fim de cumprir esta tarefa, a AIJIN, Área de Infância, Juventude e Mocidade, desenvolve um trabalho de amor junto aos bebês, crianças e jovens de 6 meses a 15 anos, e a mocidade de 16 anos a 25 anos. Trabalho esse realizado por voluntários que concluíram o curso de formação específica, o CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores. Sabemos o quanto é importante a participação da família na educação e desenvolvimento das crianças e jovens. Por isso, atuamos também junto aos familiares, a fim de esclarecê-los e orientá-los sobre tão rica missão. Para tanto, desenvolvemos intensa tarefa junto às famílias com os grupos de apoio à família e grupo da terceira idade. Desenvolvemos nossas atividades na sede Maria Paula e também nas subsedes Casa do Caminho, Santo Amaro e Casa Transitória Fabiano de Cristo. A AIJIN desenvolve várias atividades. Atende crianças desde os 6 meses de idade, adolescentes, jovens e adultos até 24 anos, levando a essas diversas faixas etárias o conhecimento dos preceitos de Jesus à luz da doutrina espírita, o esclarecimento e o apoio necessários para iniciarem as grandes reformas morais, desenvolvendo suas capacidades e disciplinando sua vontade, de forma que sua consciência os dirijam para o caminho da compreensão, da caridade, do amor, do verdadeiro homem de bem, descrito no Evangelho. Através do CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores, prepara colaboradores que desejam trabalhar com crianças e jovens, ministrando os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Também coordena o grupo da terceira idade, direcionando as pessoas maiores de 60 anos, trabalhadores da FESP ou encaminhados pelo DEPOI, oferecendo assim uma ambientação adequada a fim de estimular a continuidade do estudo da doutrina espírita e a socialização interpessoal. O grupo de apoio à família é direcionado ao público em geral e oferece aos pais e familiares o conhecimento da doutrina espírita com o estudo dos livros da codificação, palestras socioeducativas, preventivas e interativas de conscientização, elucidando principalmente sobre os desafios encontrados nos relacionamentos entre pais e filhos. No Espaço Jovem, promove o acolhimento dos alunos de 12 a 15 anos no período extra-classe, oferecendo inclusive cursos de inglês em parceria com a Escola União Cultural. No projeto Inclusão, é a FESP dentro da cultura surda, com cursos de Libras direcionados aos educadores da AIJIN e trabalhadores da área de assistência espiritual. Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos reunidos aqui para esse nosso encontro da família online. Uma iniciativa da área da infância, juventude e mocidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Este nosso encontro é transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal da AIJIN FESP, todas as quartas-feiras, às 20 horas, com duração de aproximadamente 1h30. E se constitui de uma prece inicial, leitura de harmonização, palestra, vibrações e prece final. E o nosso objetivo é trazer para vocês palestras que vêm de encontro com nossas necessidades do dia a dia.
do nosso relacionamento com a família, principalmente entre pais e filhos. E cada encontro nosso é único. Trazemos convidados especiais que dividem conosco seus conhecimentos em áreas específicas e também palestras dos educadores de nossa equipe da família online, sempre com o objetivo de trazer informações que ajudem a vencer os desafios dentro do nosso lar. Também faz parte do nosso trabalho uma equipe que atua no chat, recebendo perguntas, tirando suas dúvidas e seus comentários, que serão muito bem recebidos por nós e que, ao final da palestra, algumas serão respondidas pela nossa palestrante. Então, pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube, deem seu like e compartilhem com os amigos e familiares, para que também eles possam ter esse benefício de receber esses conhecimentos tão valiosos e importantes para o nosso relacionamento familiar, refletindo no bem-estar de todo o nosso planeta. E agora, vamos nos tranquilizando, nos harmonizando com a equipe espiritual aqui presente, lembrando as palavras de nosso doce Mestre Jesus: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, agradecemos a Jesus a sua presença amiga aqui entre nós. E assim, com muito amor em nossos corações, vamos envolvendo com muito carinho a nossa querida Adriana, que vai nos conduzir na prece inicial e fazer a leitura de harmonização. Adriana, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite, Nilza, querida. Boa noite a todos. E assim, depois de todo esse envolvimento que você já fez, nós vamos partindo para o momento da nossa prece inicial. Vamos nos asserenando, nos colocando de uma maneira confortável na nossa cadeira, no nosso sofá, onde estivermos. E vamos sentindo a doce presença de Jesus que adentra em nosso lar, irradiando uma forte luz que envolve cada ambiente. E vamos nos recordando do seu exemplo de paz, de amor, de serenidade. E assim, envoltos nesta energia especial do Mestre amado, nós pedimos a Ele o entendimento, a compreensão, a serenidade, para que possamos, dentro do lar, cultivar a harmonia, cultivar os relacionamentos, enfim, que a nossa casa seja o nosso reduto de paz e que possamos bem aproveitar todos os conhecimentos que serão transmitidos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, depois da nossa prece, nós vamos partindo para a nossa leitura de preparação da noite de hoje, que está no livro Sinal Verde, escrito por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição de hoje é a de número 5. Tem por título Entre Cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com o respeito à fidelidade nos compromissos assumidos.
Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Então, nessa lição, André Luiz destaca vários pontos, né? O primeiro deles, nós assumindo a condição de casados, nós não devemos, por isso, relegar os nossos pais ao abandono. É bem verdade que aquele vínculo inicial de convívio diário com os pais se dissolve, mas isso não nos afasta das responsabilidades que temos para com eles, né? Porque como o próprio André Luiz nos diz, a nossa dívida em relação aos nossos pais é insolvável, é impagável, de tão grande que é. Então que nós possamos ter sempre esse cuidado. Em relação ao cônjuge, é um vínculo tão importante porque é a base, é o sustentáculo de toda a família se forma a partir desse laço, a partir desse vínculo. Então, aquela primeira recomendação de Jesus, né? Fazer ao outro aquilo que eu desejo que me seja feito. Respeitar o outro como eu desejo que o outro me respeite. E um outro pontinho importante aqui, ao invés de focarmos, ao invés de observarmos só os erros alheios, vamos valorizar as virtudes, porque todos os pontos em que nós concentramos a nossa atenção, eles tendem a se multiplicar. Se nós só observamos as falhas, elas vão se multiplicar. De outro lado, se nós valorizamos as virtudes, nós estamos incentivando o desenvolvimento dessas virtudes. É tudo uma escolha, né? Enfim, e outro pontinho, não sacrificar a paz do lar em razão de discussões que prestigiem essa ou aquela causa. Lembrar que o reduto doméstico é o local onde nós formamos o ser humano que vai integrar a sociedade. Então, é a paz no lar, a paz do mundo começa dentro do lar, e a paz no lar começa no nosso coração. Então, vamos prestar atenção na conversação, nas discussões que nós fomentamos dentro da nossa casa, porque às vezes não vale a pena, né? Enfim, não devemos deixar nunca de estudar, de nos aprimorar, casados ou solteiros, isso é irrelevante. E, para finalizar, a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, né? O sol se levanta de manhã todos os dias e se põe ao final da tarde. Então, que nós possamos ter esse ritmo, ter essa consciência, que nós possamos ter esse cultivo dos relacionamentos, da ligação com o nosso cônjuge, né, que é tão importante, que nós possamos cultivar essa sementinha. Esses são os nossos comentários. Agora nós chamamos de volta a nossa querida Nilza para dar seguimento ao nosso encontro. É com você, Nilza. Muito obrigada, Dri, pelas belas reflexões que vêm de encontro com o nosso tema de hoje da nossa palestra. Enfim, agora chegamos ao momento mais esperado desta noite, a palestra. E hoje, nossa palestrante trará um tema para lá de importante, a origem dos traumas de infância. Ela, a nossa palestrante, é psicóloga junguiana, atua na área clínica há mais de 20 anos no atendimento psicológico de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Realiza palestras sobre diversos assuntos, sobre psicologia e saúde mental, é membro da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e participa do programa Novos Rumos, da Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Ela é a Jussara Dantas. Jussara, seja muito bem-vinda ao nosso encontro da família online. É um grande prazer e honra tê-la aqui conosco. Que você seja muito envolvida de luz, que possa nos enriquecer com um pouco de seus conhecimentos. A palavra é sua, Jussara. Obrigada, eu que agradeço por todo o carinho e é ótimo estar com vocês. Obrigada.
Apareceu aí a apresentação? Sim, apareceu, Jussara. Então está bem. Bora conversar sobre a origem dos traumas de infância. Por onde é que a gente pode começar? Achei essa figura que ela fala mais do que muitas palavras. Dentro, por trás de muitos adultos difíceis com quem nós convivemos, pessoas que têm comportamentos que às vezes incomodam, que agridem, que são difíceis de entender, há crianças feridas, escondidas lá dentro, lá no fundo daquela criatura. Então, várias dificuldades que nós encontramos hoje nos adultos começaram lá atrás, quando crianças, coisas que não foram resolvidas e que persistem ao longo da vida quando não são trabalhadas. O ser humano, ele é formado por muitos ensinamentos, várias vivências, ou seja, uma série de experiências que ele passa ao longo da vida. Algumas não tão boas assim, podem causar marcas muito profundas, como é o caso dos traumas de infância. E um número significativo, imenso, na verdade, de crianças na sociedade está exposto a traumas, a situações que vão traumatizar ao longo da sua vida. O que é um evento traumático? É qualquer um que ameace ferir, matar, ameaça a integridade da criança ou, às vezes, de um terceiro, de alguma pessoa que ela ama. E aquela situação vai causar o que na criança? Horror e uma sensação muito forte de desamparo quando aquilo acontece. No Espiritismo, o que é interessante a gente mencionar? Nós aprendemos que o espírito transita de uma encarnação para outra, da vida corporal para a espiritual e vice-versa. Do mesmo jeito, ele transita da infância para a adolescência e assim sucessivamente. Ele passa por aquele trauma inicial lá, quando ele precisa reduzir o seu perispírito, se ajustar a um corpo novinho em folha e sai daquele ventre materno, quentinho, tudo bonitinho, gostosinho e entra aqui nesse nosso planetinho. Pode ter aí um primeiro trauma. As suas tendências e aptidões estão camufladas, está tudo escondido, ele ganhou um corpinho novo. Só que aos poucos, na medida que aquela criaturinha vai crescendo, vão aflorando essas tendências. E aí, onde entra a necessidade de uma intervenção, a necessidade de educação, de educadores. Por conta da fragilidade, da graça, olha que bebê fofinho que a gente percebe ali. As crianças despertam em nós aquele sentimento, aquela necessidade de cuidado, de proteção, de carinho. No estado transitório, nessa fase fofinha, digamos assim, esse ser está mais moldável, mais sensível a toda e qualquer influência que os agentes educativos vão exercer sobre ela. Então, tudo aquilo que se encontra oculto, as tendências, sejam positivas ou negativas, vão aflorar. Na medida que esse serzinho vai crescendo, aquilo aflora. E na medida que essas tendências afloram, elas se confrontam com aquilo que ela recebeu nos primeiros anos de vida terrena. Então, na medida que vai crescendo, afloram as tendências positivas ou negativas e isso confronta com tudo aquilo que o serzinho aprendeu, tá? E a importância da educação. Quando há o estudo continuado do espiritismo, o esforço em transformar esses seres em melhores, em seres melhores, em espíritos melhores, aí nós temos ferramentas ideais para pais e evangelizadores, buscar justamente essa transformação. Ampliando a questão do trauma. Primeiro, definição. O que é trauma? De um modo geral, tem relação com traumatismo. Qualquer lesão, ferida em qualquer nível que a pessoa sofre, uma ação violenta externa ao organismo, que pode ou não deixar marcas e sequelas. Na psicologia, a gente fala de trauma um pouquinho diferente. Ele é definido como a forma como a pessoa reage aos eventos e às situações pelas quais ela passa. Então, quando nós falamos de trauma na psicologia, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, para alguns, uma determinada situação causa um trauma imenso. Para outros, aquilo nem influencia. Ela, tipo, tô nem aí, não mexe com ela. Então,
Cada um sente de um jeito. É complicado, eu não posso julgar ao outro, mas o que é importante? Avaliar como o outro sentiu aquela situação. Alguns vão lá, lidam, supera rapidamente, outros não. Fica sofrendo por muito tempo, paralisado naquela situação. Os traumas de infância, geralmente, eles estão ligados a experiências traumáticas que ocorrem lá no início, entre 0 e 12 anos de idade ou logo em seguida na adolescência. Quando crianças muito pequenas experimentam ou percebem, testemunham algum evento traumático, é comum que alguns adultos digam: eles são muito novinhos para entender. Não, é melhor não falarmos nada sobre isso. Não, gente, lê do engano. As crianças são afetadas, sim, independente dela não entender exatamente o que está acontecendo. Ela vai ser influenciada pelas emoções, pelas reações dos adultos, por tudo aquilo, pela energia, então ela vai entender que tem algo errado sim acontecendo. Mesmo bebês podem ser afetados por eventos que vão ameaçar ou a segurança dela, ou às vezes não é a dela, é a segurança dos seus pais. E esses traumas, desde a infância, eles têm um potencial de causar um impacto muito grande nas habilidades físicas da criança, no seu mundo emocional, na questão social, na forma como ela vai interagir com as outras pessoas e também na forma como ela vai aprender, na cognição, a forma como ela vai aprender, interpretar e entender as coisas ao longo de toda a sua vida. Que consequências nós podemos ter dos traumas de infância? Não dá para prever exatamente como cada criança vai reagir individualmente. Mas, um exemplo, por alguns estudos, se estimam que até 2/3 de pacientes em tratamento de uso de substâncias, de drogas, têm histórico de abuso sexual, psicológico ou físico na infância. 2/3 é muita coisa. Há muito que superar com esses traumas, mas calma, tem ajuda disponível. Por isso que é tão importante pais, cuidadores, monitorar o comportamento dos filhos, ou seja, observar essas crianças, verificar o que está acontecendo em seu mundo. Por quê? Porque ela não fala, ela não vai verbalizar. Como que a gente percebe o efeito desses traumas a longo prazo? Isso quando não tratados. Quando a gente não trata o trauma, o que a gente pode perceber lá a longo prazo? A criaturinha pode desenvolver na vida adulta alcoolismo, distúrbio biológico ou neurológico, uma depressão crônica ou vários transtornos de ansiedade, fumo, abandonar a escola, abuso de drogas, morte precoce por conta de vários comportamentos de risco, comportamentos de alto risco, como exposição a HIV, doenças, é como se ela não se importasse com a própria vida. Obesidade, suicídio ou tentativa de suicídio. Que traumas são mais comuns na infância? Como o trauma da infância ele é definido pela criança, lembra que eu comentei que é conforme cada um sente, a variedade é imensa, porque tudo pode ser sentido como um trauma ou não. Eu coloquei aqui alguns exemplos mais comuns de situações que tendem a causar algum tipo de trauma. Primeiro, cirurgia ou doença grave. Isso na criança ou nos pais. Então, ela experimenta um trauma quando ela fica hospitalizada por algum motivo, é separada dos pais, ou toda aquela situação de hospital que até adulto tem dificuldade de enfrentar, imagina a criança. Ou quando ela acompanha alguém num processo de doença, de cirurgia, ou alguém que ela ama, que ela percebe que está em risco, que está doente. Acidente é quando a criança sofreu algum acidente de carro, uma queda, se machucou praticando algum esporte, queimou, ou seja, qualquer acidente grave que ameace aquele sentimento de segurança que ela tem. Então, ela experimenta um trauma de infância. Intimidação constante e intensa, ou como é falado atualmente, o famoso bullying. A criança é intimidada por uma ou mais pessoas por um tempo razoável. E esses valentões podem ser colegas de classe, companheiros de equipe, vizinho, qualquer pessoa ali do círculo de relacionamento da criança. E pode começar lá na pré-escola, começa bem cedinho.
Separação dos entes queridos, gente. Quando ela é separada por um serviço militar, divórcio, viagem de trabalho, pena de prisão, qualquer motivo. Ou quando um ou outro, ou a criança é retirada de casa. Ela também vai experimentar um trauma. Desastres naturais, sejam qual for, furacão, terremoto, fogo, inundação, ou seja, toda aquela estrutura de vida que a criança tinha, que ela conhecia, vai muitas vezes literalmente para baixo. Ela perde. Isso causa um impacto muito grande. Negligência. Até escolhi a foto aqui, a menininha fofinha está ali com os 2 pais, mas ela está sendo negligenciada, independente de ter a ambos. Então, a negligência é uma forma de abuso ou ameaça para a criança. Por quê? A omissão de cuidados que ameaçam a sua sobrevivência. Então, a falha de um dos pais, de ambos ou do cuidador, ele não fornece comida, roupa, abrigo, socorrer para médico, tudo isso é negligenciado. Ela pode ficar sozinha por muito tempo, totalmente ali esquecida. Ou quando ela perde ambos os pais e acaba sendo cuidada por outra pessoa e ela é meio que deixada por conta própria. Isso vai influenciar. Isolamento dentro da família e rejeição. Como assim? Está na família e está isolada. Ninguém da família parece amar a criança. É como se ela fosse invisível, não cuidam da criança. Então, é como não fazem com que ela se sinta importante ou especial. Então, a família pode fazer isso só com a criança ou ser algo deles. Não cuidam uns dos outros, não ficam perto, não se apoiam. Muitas vezes tem situação de rejeição direta por parte de pessoas que ela ama, de um pai, de uma mãe, e isso faz com que a criança rejeite ela mesma, vai diminuindo, vai minando a autoestima da criança, e todo aquele conceito de auto-amor que ela tem vai indo por água abaixo. E isso lá na frente, na vida adulta, vai atrapalhar suas relações sociais. Quando a pessoa é rejeitada, ela tende a se isolar demais. Ou ela é complacente, ou seja, ela aceita tudo para evitar que seja excluída. Então, ela aceita tudo para que ela possa ser amada. Ela se coloca em segundo plano ou faz coisas que não deveria fazer, tentando conquistar a outra pessoa. E geralmente há um grande vazio interno. Perfeccionismo, como assim? Se na família nós sofremos muitas humilhações por parte de pessoas próximas ou importantes, seja quem for, pai, família, colega, professor, isso pode levar ao perfeccionismo como uma forma de se relacionar. A pessoa acredita que ela precisa ser perfeita para ser aceita e valorizada. Ela tem um medo enorme de crítica. Ela entende isso como um traço necessário para conquistar o outro. Então, comentários do tipo, você não vale nada, você é burro, você é desajeitado, eu não gosto de como você é de um jeito ruim. Vai minando a autoestima, ela vai sentindo aqueles olhares de desaprovação, o tom de censura, e ela vai se sentindo cada vez menos adequada. Aí ela acha que tem que se esforçar para ser amada, ela percebe que não é aceita só por existir, por ser quem ela é, mas sim pelo que ela realiza e pela perfeição daquilo. Isso é muito bom. Abuso físico, como é isso? Esse é o mais óbvio, é aquela agressão deliberada. A criança tem um ferimento ou risco de lesão e as consequências podem ir desde uma contusão, de um arranhão, de algo simples, até a perda de consciência e, infelizmente, às vezes até a morte. A diferença de disciplina e abuso físico muda de um país para país, mas quando a gente olha pelo lado moral, a gente percebe que ela é inaceitável. E a Secretaria de Direitos Humanos declarou que o castigo corporal é degradante, é proibido, ele não funciona. Espancamento, grito, insulto só gera estresse, medo, paralisa a criança e pode fazer com que na vida adulta ela vá repetir esse ciclo de violência. Então, ela entende que o único jeito do outro ouvir ou entender o que ela fala é batendo. É quando ela vai lá e bate no outro também, ela reproduz, por mais dolorido que tenha sido.
Abuso psicológico. O que é isso? Como funciona? É uma série de ações não acidentais, ou seja, é de propósito, que vai criar medo na criança. E isso vai prejudicar a sua dignidade, a integridade psicológica. Por exemplo, a criança escuta de que eu vou te largar se você não mudar tal coisa, se você não fizer assim, eu vou entregar você para fulano. Então, são ameaças de prejudicar, ou ameaça pessoas que ela ama, que ela se importa, repreende o tempo todo, despreza tudo aquilo que ela está fazendo, é um terrorismo. E isso pode incluir também algumas atitudes, como colocar a criança trancada no armário, amarrada numa cadeira, humilhação física, agredir em público, coagir, ou fazer a criança se agredir, ela mesma se punir. Há também evitação de relacionamentos, ou tendência a se relacionar com criança, com pessoas que prejudicam. Então, por exemplo, alguém está fazendo bullying com a criança, ao invés de você ter uma atitude de proteger, você fica melhor amigo daquela pessoa que agride a criança. É um abuso psicológico, é uma violência, vai traumatizar. Abuso sexual. Gente, lembrando que eu estou falando vários tipos de situações que podem causar traumas na criança. O abuso sexual, ele ocorre quando a criança está envolvida no comportamento sexual, seja qual for, por um adulto ou uma pessoa mais velha, sendo que essa pessoa tem um poder e alguma autoridade sobre ela. Na maioria das vezes é alguém encarregado de cuidar da criança. O propósito do envolvimento vai ser sempre o benefício do adulto, por prazer ou lucro financeiro, porque às vezes a criança é filmada, essas imagens são vendidas na internet. Frequentemente envolve a exploração da confiança dessa criança. Mas também pode ocorrer entre crianças, uma criança mais velha, um adolescente, e uma criança que é mais novinha. Crianças que foram abusadas sexualmente por adultos, principalmente se for alguém próximo do círculo de confiança, vão desenvolver uma série de sintomas físicos e psicológicos. Isso vai mudando na medida que ela vai crescendo, mas não passa. Ficou ali a marca registrada. Ela pode se tornar uma pessoa mais esquiva, com dificuldade de criar vínculo, de gostar de alguém, está sempre com aquele alarme ativado, tem pesadelos, tem sonhos recorrentes, então aquilo vai ficar. Outro tipo de trauma, violência doméstica ou comunitária. O que é isso? É aquele comportamento usado por uma pessoa em um relacionamento para ganhar poder e controlar o outro. Então, é aquela pessoa na família que é extremamente agressiva, que tenta controlar através da violência. Pode envolver ações como ameaça física, sexual, emocional, econômica, psicológica, qualquer tipo. Mas são várias violências que muitas vezes são cometidas dentro de um mesmo contexto. E o comportamento assusta, intimida. Às vezes a pessoa não bate na criança ou no outro adulto, mas joga um objeto perto, dá um soco do lado, assusta ou ameaça, tipo, o próximo vai ser em você. Tudo isso são violências que vão ocorrendo com a criança ou com alguém próximo que vão impactar nessa criança. Na violência comunitária, ela vai experimentar traumas quando ela presencia no ambiente onde ela vive, na comunidade. Pode ser um assalto, agressão a um vizinho. Ela, às vezes, só ouve sobre o que aconteceu e já pode experimentar o trauma. Ou como um cliente que eu tive, que com 7 anos morava na comunidade, e ele comentou que era normal encontrar cadáveres, às vezes, pela rua, por conta de tiroteios. Pera, não é normal. O que está acontecendo? Que influência essa criaturinha está recebendo? Criou-se ali um problema. Esse outro trauma está ligado aos cuidadores ou aos pais quando há abuso de substâncias ou quando um deles ou ambos tem alguma doença mental. Por quê? Porque quando uma pessoa abusa de álcool, drogas ou medicamentos prescritos, que também são drogas, ela pode ter dificuldade em cuidar da criança como deveria e ter atitudes ou permitir com que ela tenha atitudes imprudentes. Então, se a pessoa tem algum diagnóstico, vai ser muito difícil cuidar dessa criança de forma satisfatória ou evitar que ela tenha riscos. Terrorismo, guerra,
criança refugiada, são várias situações que também causam traumas. Quando ela sofre, ouve falar, ou quando está muito perto, infelizmente essa é uma situação atual em outra localidade, e tem muita gente passando por isso nesse momento. Ou quando ela tem um estresse por ver pessoas que são feridas, que são mortas, e se houver criança próximo, é pior ainda. Ou quando ela é arrancada de casa por sofrer violência, mesmo que ela seja tirada para preservá-la, causa um trauma. Por quê? Porque ela está ligada àquelas pessoas, ela tem afeto. Que sinais de trauma na infância nós podemos perceber? Primeiro, quando a criança sofre algum tipo de trauma, ela vai mostrar medo e vulnerabilidade. Isso é nítido. E alguns comportamentos podem indicar. E esses comportamentos podem ser tanto comportamento, efetivamente, a postura, quanto questões emocionais. Então, que tipo de sinais? Os sinais comportamentais de trauma. Mudança de apetite, dificuldade para dormir, dificuldade para prestar atenção ou se concentrar, dor de cabeça, aumento da agressividade, problema para interagir com outras crianças, problemas na escola, comportamento regressivo. O que é isso? A criança maiorzinha tem uma determinada idade, mas ela age como se fosse muito mais nova e tem comportamentos que ela já não tinha mais, que ela tinha superado. E dores de estômago. Então, aqui são exemplos de comportamentos que, se a gente percebe vários deles na criança, acende a luz vermelha, tem algo acontecendo. Sinais emocionais. Raiva ou irritabilidade aparentemente sem motivo, ansiedade, depressão, angústia emocional extrema, forte, nítida, choro inconsolável, pesadelos, tristeza, isolamento. Opa, passei rápido. Então, assim, esses sinais, quando a gente percebe, a mesma coisa, gente. Não é normal, eu não posso achar que é normal ou que a criança acordou, é de lua. Não tem essa de lua. Tem algo errado. Bora ver, bora entender, bora conversar com a criança e entender o que está acontecendo. Não podemos ignorar esses sinais. Que impactos nós temos na vida adulta? Quando a criança passa por qualquer um ou mais de um daqueles traumas, o que pode ocorrer, na idade adulta, isso pode gerar dependência, submissão, ansiedade ou depressão. Muda completamente a forma da pessoa lidar com o mundo e com as outras pessoas. Ela acredita que não vale nada, que é inferior, ou que deve ser perfeita para ser valorizada. Então, qualquer erro que ela cometa vai frustrar. Ou é aquele adulto sem iniciativa, excitante, que duvida de tudo, morre de medo do erro, ou ao contrário, aquele ser difícil, duro, que humilha as outras pessoas. Ele vai para o polo oposto. Como identificar esses traumas? Quando nós temos pais autoritários, exigentes demais, mas que emocionalmente estão distantes da criança, ou seja, exige, é autoritário, tem um monte de regra, mas não dá afeto. Não, isso vai gerar sentimento de inutilidade. E isso tende a perdurar na vida adulta, vai afetar a autoestima, a criaturinha vai se sentir inútil e não vai conseguir atingir os seus objetivos. Por quê? Porque são exigentes demais. Ou ela mantém aquele comportamento tirânico também para não ter fracasso, simplesmente para não errar. As frases que os pais falaram lá atrás ficam lá dentro, internalizadas, ela vai lembrar daquilo, achando que não fez o suficiente. Então, vai ter frustração, ansiedade, autodepreciação. Autodepreciação é quando você acha que é ou faz tudo de ruim. Então, não. Sintomas que podem ocorrer lá na vida adulta devido a esses traumas de infância e adolescência. Regulação de afetos e impulsos. Eu usei um termo aqui que está bem da psicologia, mas traduzindo, o que é isso? A pessoa tem dificuldade em se controlar. Ficou mais fácil. Ela tende a ser impulsiva ou muito reprimida. É o oposto. Ou ela é impulsiva demais ou é reprimida demais, em várias áreas. Ou ela fica parada e não decide nada, ou vai lá e sai fazendo tudo desembestada sem pensar. Então, um extremo ou outro. Ou ela compra compulsivamente, ou ela é agressiva.
vai afetar a memória e a atenção, ou seja, ela vai ter dificuldade de se lembrar das coisas, não vai focar, não vai prestar atenção, está ali meio avoado, vai esquecer de eventos, principalmente o que se refere à infância. Autopercepção, ou seja, ela vai se ver de uma forma muito inferior, com baixa autoestima. E ela vai acreditar que nunca é adequada, que nunca é aceita. Relações interpessoais que impactam traumas de infância. O que é isso? Ela vai ter medo do abandono. Então, tendo esse medo de abandono, quando ela for se relacionar, ela vai ter dificuldade em achar que o outro é confiável ou amável. Aí, ou ela não se relaciona, ou gruda demais a pessoa, e é aquela pessoa que é chata, que é grudenta, e que às vezes a gente quer se afastar, mas ela não está bem. Somatização é quando o trauma não é expresso, não é elaborado na infância, e ele vai se manifestar no corpo. Somatização é quando aparece no corpo. Aonde? Depende. Geralmente, no órgão mais sensível que a pessoa tem, é onde isso vai aparecer. Dor de cabeça, problema de intestino, problema de pele, depende. Qualquer parte do corpo isso pode aparecer. Dissociação é quando a questão emocional é muito forte, como, por exemplo, num abuso, e a pessoa separa. Então, quem está sofrendo abuso é meu corpo, não sou eu. É um problema grave. Perturbação do sono, pesadelo, insônia ou sonolência demais. O apetite é alterado, podendo causar até anorexia ou outros problemas, seja para mais, seja para menos, quando falamos do apetite. E alteração da sexualidade, então comportamento mais impulsivo, mais perigoso, algumas disfunções sexuais, falta de desejo, tudo isso relacionado ao abuso na infância. Que tratamento para traumas de infância? O melhor é sempre procurar ajuda de um especialista, que vai indicar o melhor tratamento e o acompanhamento. Há várias orientações, há como resolver isso, ou mesmo se já está na vida adulta, pera lá, procura ajuda, fale sobre esses traumas, não deixa sujeira embaixo do tapete, que aquilo fica causando mal-estar. Tem 4 coisas que dá para a gente fazer para ajudar uma criança quando a gente sabe que ela está passando por algum trauma, quando é alguém próximo. Criar um ambiente de segurança. Quando ela é traumatizada, ela perdeu a segurança naquele meio. Então, fazer com que a casa que ela vive, o local, seja o mais seguro possível, que ela tenha um cantinho para ela. Dê suporte para os outros adultos. Ela tem que ter alguém carinhoso próximo para que ela possa recorrer. Alguém para conversar. Às vezes, um evangelizador supre esse papel. Em casa não tem, e lá no centro ela consegue conversar e ter esse acolhimento de um evangelizador, de um outro cuidador, que vai mostrar para ela que ela é importante, que ela é fantástica e que ela tem um potencial muito positivo. Ensine técnicas de autocontrole. Então, eles vão ter aquela reação de medo, de luta ou paralisia. Então, ajuda ela a se acalmar, ensina a respirar, contar até 10, fazer uma prece, coisas que vão acalmá-la e desenvolver seus pontos fortes. Ela entender que ela é importante, que aquilo vai passar e que ela tem sim como superar. Algumas considerações sobre traumas de infância, alguns complementos. Primeiro, é importante tratá-los na terapia, na psicologia, com medicamentos em alguns casos, dependendo da gravidade, ou no hospital, se houver alguma questão física, e no centro espírita. E, gente, sinceramente, de preferência, os 3. Dependendo do tipo de trauma, do tipo de agressão ou violência, pode ser necessário tudo. Pensa como está o espírito, como está a energia e as sintonias, dependendo do trauma e da situação. Então, na terapia, trabalha as memórias, os sentimentos, as crenças. O centro trabalha toda a questão espiritual e energética, e o médico vai tratar o corpo físico conforme aquilo que tem acontecido. A criança não é uma tábula rasa, gente, também não é anjo ou demônio, é um espírito reencarnado ali com toda a sua bagagem. Então, eles não conseguem falar o que está perturbando, aí é a gente que vai perceber. Outra coisa, a família é constituída ao acaso, o espírito brotou do nada ali? Não.
Nós estamos com quem precisamos estar para aprender, crescer e nos ajudar mutuamente. Então, um porquê. E educação não é só suprir a necessidade básica, não é só instrução. Aí, cadê a educação íntima? Cadê a educação moral? Essa é muito importante e necessária. Vários pais convivem com os filhos sem conhecer, e na escola, às vezes, ela só aparece se for aquele aluno problemático. Quando a gente atende criança na terapia, na ludoterapia, às vezes a gente faz sessão com os pais e pergunta: qual a cor preferida do fulaninho? O que ele gosta de assistir? Um olha para a cara do outro, um responde: é verde. Não, é azul. Oi, não conhece o serzinho que está vivendo em casa? Tem algo errado. Então, não, bora se interessar pela criança. Cria um ambiente para o diálogo, não é só para falar com a criança cobrando, exigindo ou reclamando do que ela faz. E aqui eu coloquei algumas dicas para ajudar. Eu peguei do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e agora eu vi que esqueci o autor, mas é o Augusto Cury. Quem puder ler, é um livro muito bom. O que é importante evitar? Corrigir os filhos publicamente, expressar autoridade com muita agressividade, não é necessário. Ser excessivamente crítico. Gente, a criança é criança, ela vai ter atitudes de criança, então cuidado, não exagere. Não punir quando estiver irado, muito, muito furioso. Espera, respira, deixa para um outro momento. E não colocar limites sem dar explicação. Tipo, não porque eu não quero. Gente, isso não funciona em idade nenhuma. Tem que explicar, até porque se não explicar, ela não vai entender, ela não vai aprender. Ser impaciente e desistir de educar. Nunca. Não cumprir com a palavra, seja para um prêmio, seja para um castigo. Se tem dúvida se vai cumprir, não fala, não prometa. Não destruir a esperança e os sonhos da criança. Eu quero ser tal coisa. Não vai ser nunca. Não faça isso. Converse, oriente, mas não podemos destruir as suas esperanças, os seus sonhos. Que hábitos podemos desenvolver? Dar o seu próprio ser aos filhos. A gente não vai conseguir ajudá-los com presentes, mas se entregando, dando amor, a sua experiência, a sua presença. Detalhe, essa presença, gente, não é questão... Eu não preciso ficar o dia inteiro com meu filho e parar de trabalhar. Eu posso ficar pouco tempo com ele, mas que esse pouco tempo tenha qualidade. Não vale pouco tempo com o filho assistindo a novela das 9, o jornal. Espera aí, não fala que eu quero escutar. Não, é com qualidade, é atenção integral. Pode ser 1 hora, mas que seja de qualidade, que você esteja lá entregue. Nutrir a personalidade, não só o corpo. Ensinar a pensar, não só corrigir. Tá errado. Peraí, você entendeu por que está errado? Vem cá, pensar, vamos conversar sobre isso. Preparar os filhos não só para os aplausos, mas também para o fracasso. Ela precisa entender que isso faz parte da vida, do seu processo. Conversar muito, dialogar, dar informação é importante, sim, mas contar histórias mais ainda. Que tipo de histórias? Sobre você, sobre a vida. Fale, conte a história da sua família. Não é contar como o exemplo de perfeição, mas contar erros também, situações de aprendizado, se humanizar. Dê oportunidade a eles sempre. É nunca desistir desses filhos, desses seres. Conversar, mas também não é tratar como adulto. Eu não posso chegar para uma criança de 3 anos e fazer todo um discurso moral de educação como se ele estivesse entendendo. É sempre de acordo com a idade. Não fazer com que fiquem dependentes de nós. A gente precisa estimular a independência, eles não vão ter a gente para sempre. Tratar os familiares, esse é o que eu mais gosto, como nós tratamos as visitas. Quando vem uma visita em casa, a gente deixa a casa linda, limpa, oferece tudo de melhor que a gente tem, é todo mundo educado, fofo e gentil. Mas entre nós, é a mesma educação? Se um familiar visitante passa na frente da TV, a pessoa, nossa, nem vi, não, imagina, tudo bem, não atrapalhou não. Se é um familiar, como que a gente faz? Pô, sai daí,
Você acha que é transparente? A gente é grosso, gente, não pode. Então, vamos tratar os familiares como a gente faz com as visitas. Vai melhorar bastante o ambiente doméstico. Utilizar músicas clássicas para desacelerar, para acalmar, estabilizar as emoções. Eu coloquei clássica, mas pode ser qualquer música que acalme. Lembrando que qualquer música que acalme não é um funk ou algo do gênero. É música que acalme, mesmo, de qualidade. Incentivar os filhos a participarem de projetos sociais. Por quê? Porque é importante, ela não vive sozinha, ela não faz nada sozinha, ela vai depender da sociedade. Então, ela tem sim, desde pequenininho, que desenvolver a ideia de responsabilidade social, da solidariedade, da cidadania e do papel que ela tem no mundo e que ela tem uma série de pessoas para ajudar e que ela pode fazer muita coisa e mudar esse planeta. Também, educar sem incutir medo ou violência, não só criticar, elogie, incentive a autoestima do seu filho. Não berre constantemente, aumentar o volume da voz não faz com que a coisa entre na cabecinha da criança, só vai deixar ela surda. Então não precisa gritar. Fale de novo quantas vezes for preciso, no mesmo tom. Veja se ela está te olhando, se ela está te vendo. Não faz discurso comprido, converse com um discurso um pouquinho menor, mas gritar não muda nada. Não terceirize a educação. A escola educa. O pessoal lá da FESP, da juventude ou da mocidade vai ensinar. Não, o filho é teu, ele reencarnou na tua casa. Espera, ou se não reencarnou, ou você adotou, você é o tutor, não importa. O pacotinho é seu. Não terceirize para ninguém. Os demais vão ajudar no processo, mas nunca assumir a responsabilidade que é tua. Cria o hábito do evangelho no lar, gente. Ele muda a energia da casa e o relacionamento entre todos. E a criança, o jovem, tem que participar desde pequenininho desse processo. Aí o livre-arbítrio dele é relativo. A gente vai passar aquilo que nós acreditamos e seguimos. E ponto. Invista seu tempo e esforço na evangelização. Não deixa a criança em casa e vai para o centro sozinho. Ou, tá chovendo, não vou. Tô cansado. Tô com dor na unha. Não tem desculpa. É importante. Leve regularmente, faça com que participe, pergunte o que ela ouviu, o que ela aprendeu, o que ela fez. Demonstre interesse, com certeza ela vai até se dedicar um pouquinho mais. E bora abandonar a inércia espiritual. Investir nesses espíritos que Deus permitiu que estivesse ali entre a gente para fazermos o nosso melhor. Bom, pessoal, do que eu queria passar, o básico, eu falei bastante, né? Era isso. E aqui eu gostaria de deixar essas referências, são das figuras de todas as imagens que eu usei na apresentação. A letra está um pouquinho pequena, mas caso alguém se interesse, deseje saber a fonte, é só entrar em contato pelas redes sociais, eu passo a informação direitinho. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de todos. Jussara, querida, que palestra enriquecedora. Isso porque você falou, assim, o básico, para nós já é muito. Muito obrigada mesmo, viu? A importância de observarmos todos os comportamentos de nossas crianças. E, assim, cada palavra que você falou, com certeza acrescentou muito em todos os lares, para todas as famílias, Jussara. E agora, Jussara, a Cássia, ela está no chat e tem algumas perguntas para você. Você poderia responder para nós? Claro, por favor. Então, Cássia, tudo bem? Boa noite, Jussara. Tudo bem? Boa noite, Nilza. Boa noite, linda. Temos muitos elogios no chat, falando que amaram a palestra. Tem pessoas de outros lugares, de Londrina, de Belo Horizonte. Tem os nossos irmãos da USE, que também estão aqui. E, assim, tem muita... A gente percebe que o seu conhecimento foi avassalador. Não tem outra palavra para eu falar. Avassalador. Tanto conhecimento em tão pouco tempo.
É assim, é para a gente assistir, para refletir e trazer para a nossa criança interior, né? Que esse é um termo que é usado muito, né? Para perceber essa nossa criança interior, que nós não tivemos, né? Na nossa época, psicóloga ou terapia era coisa de louco. Então, como eu vi outro dia numa palestra, que todo mundo teria que fazer terapia. Para nós, isso parece ser algo que não é comum, né? E eu gostei muito, parabéns, viu? De você ter mostrado tantos panoramas interessantes. Eu tenho uma pergunta aqui que fala o seguinte: é uma afirmação e uma pergunta, na verdade. É o Alceu Scavanini. Ele fala primeiro: em se tratando de crianças em que há clara desvantagem física, moral com o agressor, no caso, acho que ele está falando um adulto, né? Existe uma desvantagem. O livre-arbítrio é prejudicado, é uma afirmação dele, ou nulo, também é dele. Como interpretar esses traumas em relação ao planejamento reencarnatório? Bom, é Arceu, né? É Arceu Scavanini. A criança, pode deixar a perguntinha aí. Então, realmente, ela tem menos força física. O livre-arbítrio dela realmente é prejudicado? Concordo plenamente. Mas eu não acredito que isso fuja totalmente ao controle da espiritualidade. Vou explicar. Não que num projeto reencarnatório haja uma programação para que a criança seja agredida, espancada ou sofra dessa forma. Não, isso não ocorre. Mas quando há um planejamento reencarnatório, a espiritualidade sabe das tendências daquela criatura, que ela pode ter uma tendência violenta, agressiva, sabe das dificuldades que ela tem, de como é a sua personalidade e que há o risco de que isso ocorra. E o serzinho que está reencarnando lá também sabe-se de que há a possibilidade de. Por que há a possibilidade? Porque a pessoa pode ter a tendência, reencarna, muda, tem novos valores e pode não ser agressiva ou violenta. Ou ela não aprendeu nada, ela não muda, é agressiva, mas sabia-se que haveria essa possibilidade. Mas não que a violência tenha sido planejada, nunca, não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente reencarna para dar certo, é para conseguir, é para fazer funcionar. Mas, infelizmente, alguns falham nesse processo. Mas sabia-se da possibilidade. E mesmo passando pelo trauma, pela violência, a criança pode sim superar, pode vencer e fazer muita coisa positiva na vida. A gente tem vários personagens que ao longo da história sofreram agressões. O que me veio à mente agora foi o Chico, que sofreu violência lá da madrasta, que foi queimado, garfo espetado, um monte de coisa que ele passou. E onde ele chegou? Ele perdoou, ele conseguiu superar e realizou a missão que ele tinha. Tudo bem que eu usei um exemplo top, a gente está um pouquinho longe do Chico, mas a gente consegue, a gente pode. Então, está num planejamento a possibilidade disso acontecer. Não sei se eu consegui explicar, Cássia. Eu acho que você explicou grandemente. E eu lembrei do Chico também, sabia? Que faz aniversário semana que vem. Essa semana, no sábado. Eu lembrei exatamente dele. E a mãe dele falava, vai com paciência, suporte essa dor. Então, a gente sabe que no planejamento reencarnatório não existem erros. E também até os 7 anos, tem sempre um anjo da guarda ali, um anjo da guarda que a gente chama um mentor, com a criança impedindo que outras coisas aconteçam. Então, está tudo no lugar certo, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, e a espiritualidade sabe tudo. Aí eu tenho uma outra pergunta também. Diante desse fato que você falou, que muitas vezes, mesmo um adolescente ou criança, pelo menos do jeito que eu entendi, às vezes querem voltar à fase de infância para ter um escapismo, para fugir de um lar que às vezes ignora, de um lar que não dá atenção, de um lar que é abusivo. Então, nesse momento que a gente está de pandemia, que tem um convívio maior com os nossos familiares, você acha que existe essa probabilidade desse adolescente fugir para isso
ir jogar só, por exemplo, pela internet, ser totalmente atraído pela internet devido a essa vontade de ser sempre criança? Pode ser, nem sempre, Cássia, é a vontade de ser sempre criança, mas é uma vontade, às vezes, de fugir de uma realidade que é difícil, que é dolorosa, e ela vai usar o meio mais fácil, o meio que ela tem à mão, que podem ser os jogos, ou pode ser uma leitura, pode ser a forma de se relacionar com os amigos, algum esporte. A pandemia trouxe um monte de coisa à tona, porque a família que não estava acostumada a ficar tanto tempo juntinha, fechada, porque tinha escola, trabalho, atividades, ficou ali trancada. Aí o cadinho, como diz o Emmanuel, ferveu um pouquinho, porque houveram alguns confrontos. Por outro lado, muitos pais gostaram da convivência, decidiram mudar suas rotinas, conseguiram se acertar, perceber os filhos ou observar que aquele filho que ele achava ser um anjo na escola e não entendia porque que a professora falava, agora com o filho em casa ele entendeu, porque ele enxergou o outro lado. Mas a criança pode fugir, ela pode regredir um pouquinho ou querer ficar criança. É que aí dá outro tema de palestra, mas às vezes tem adultos que querem voltar a ser criança. Eu esqueci o nome agora, mas tem um tipo de situação que o adulto se veste de criança, põe fralda e simula ter uma idade muito menor do que aquela que ele tem, sendo cuidado por um outro adulto. Então, ele dá uma regredida porque ele se sente bem nessa encenação, nessa situação. Mas são várias situações que, com uma intervenção, a gente consegue mudar, ajudar e trabalhar essas emoções. Nossa, perfeito. Você está respondendo tudo. Eu ia perguntar, você responde a pergunta, que com certeza tem adultos que vão por esse escapismo, né? Eu pensei nesse raciocínio. Muito obrigada, viu? Que Deus, Jesus te abençoe grandemente. Estamos ainda absorvendo, degustando todas essas informações que você deu para nós. E aí, só uma pergunta final minha. Fala da importância da terapia. Gente, a terapia é muito importante. Então, assim, não precisa ter medo. O que é terapia? É uma conversa. Na verdade, é um jeito de olhar para aquela criança lá atrás que foi ferida, não por mal, porque muitas vezes os traumas não ocorrem porque quer agredir a criança propositadamente. Foi a situação, foi como a criança sentiu, feriu, ficou a marca. Lá atrás não era comum olhar para isso, então ficaram muitas marcas. Na terapia você põe para fora, sem julgamento, sem crítica. Alguém te escuta, ajuda a olhar por um outro ângulo, a ver de forma diferente, e você tem a possibilidade de ter qualidade de vida, de melhorar a forma de se relacionar, de valorizar a criança, o adulto que você é hoje, aceitar os defeitos, enxergar mais qualidades e ter um futuro muito melhor, consigo mesmo se sentindo melhor e interagindo com as outras pessoas. Muito obrigada, principalmente os nossos filhos, sobrinhos e crianças, né? Porque a gente estando bem com a gente mesmo, a gente vai interagir melhor com as nossas crianças. Com certeza, eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não estiver bem, não dá. Nossa, excelente, Jussara. Agora é com a Nilza, que vai fazer as considerações finais. Obrigada, querida. Jussara, nós ficaríamos a noite inteira te ouvindo. Além da doçura com que você fala, ainda o esclarecimento é fantástico mesmo, viu? Mas, né, nós temos um horário, né? E eu gostaria de saber se você quer fazer mais algum comentário, deixar alguma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Querida, gostaria de agradecer pela oportunidade, por terem me ouvido, pela paciência de todo mundo em estar até aqui, de ter acompanhado. O pessoal da FESP que me ajudou com as referências. Então, um grande obrigado a todos. E, gente, acho que a mensagem principal é: nunca desista de educar, nunca desista das suas crianças. Precisa investir, sim, na melhoria, no desenvolvimento delas. São espíritos que temos ligações e que podem sim dar certo.
mesmo quando passam por situações difíceis, dá para superar, podem ser homens de bem e eles que vão herdar esse planeta e dar continuidade àquilo que a gente está fazendo. Então, bora investir nas crianças e na juventude. Muito obrigada, Jussara, que você possa voltar mais vezes a esse nosso encontro e nos presentear com tantos conhecimentos valiosos. Que Deus continue te abençoando. E agora nós vamos caminhando para o final do nosso encontro. E vamos envolvendo novamente a nossa querida Adriana, que fará para nós as vibrações e a prece de encerramento. Dri, é com você. Obrigada, Nilza. Depois de tantos conhecimentos, depois de tantas informações preciosas, lembrando que a nossa palestrante ressaltou muito a importância da prática do evangelho no lar, ou seja, do cultivo do ambiente elevado, da conversação sadia, das leituras, enfim, que essas vibrações de Jesus envolvam o nosso lar. E isso cabe aos pais, esse cultivo cabe aos pais. E nós vamos fazer um pouquinho disso agora, no momento das vibrações. Eu convido a todos para doarmos. Mais uma vez, vamos nos asserenar, nos tranquilizar, vamos mentalizar diante de nós a figura doce de Jesus e vamos vibrar pela paz no planeta Terra. Que a paz envolva todo o globo, cada continente, cada país, cada localidade, cada coração. Que essa energia divina prevaleça e que ela se irradie especialmente nos locais onde houver maior necessidade, onde houver necessidades coletivas. Que Jesus irradie sua luz onde houver essa maior necessidade. Mas vamos vibrar também pelo nosso lar. Nesse momento, vamos visualizando Jesus entrando no ambiente da nossa casa e vamos também irradiar uma intensa luz que envolve cada cômodo, cada ambiente. Essa luz se irradia pelo teto, paredes, chão, higienizando a nossa casa. E vamos envolvendo cada familiar em fluidos de amor, de carinho, de paz, de perdão. E que essas energias possam continuar nos envolvendo ao longo de toda a semana. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que essa luz divina envolva o campo da nossa mente, o campo do nosso coração, o nosso organismo físico. E vamos pedindo ao Mestre Jesus auxílio, amparo e sustentação para todos os desafios do momento. Que o Mestre nos ajude no aprendizado da lição de cada dia. Que assim seja, graças a Deus, que essas bênçãos continuem a envolver a nossa casa, os nossos familiares e também a nós mesmos. E agora, nós vamos partindo para a nossa prece final. Mestre Jesus, nós te agradecemos esta oportunidade bendita, que possamos, Mestre, ser presentes dentro do nosso lar, que possamos cuidar uns dos outros com atenção, com afeto, e que possamos investir no lar, na família, nos filhos, que são os homens do dia de amanhã. Mestre querido, ilumina os nossos passos, protege-nos, ampara-nos e orienta-nos, hoje e sempre. Obrigada pela oportunidade, Mestre, e que possamos, todos nós, estarmos aqui juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. É com você, Nilza. Obrigada, Dri, muito obrigada mesmo. E agora estamos no final, realmente, do nosso encontro. Gostaríamos de convidá-los para o nosso próximo encontro com o tema Pai e Mãe, dois lados da mesma moeda, com a nossa palestrante Valquíria Figueiredo. Não percam, convide seus amigos, familiares e curtam as nossas palestras. E agora eu gostaria de trazer para a tela a nossa equipe técnica,
que sem eles nosso encontro não seria possível. Estão todos aqui presentes, muito obrigada a todos e até a próxima semana, pessoal.